Em concordância, com o tema que o nosso irmão colocou, quando a igreja ora, Deus envia seus anjos para nos ajudar. Amém? Atos capítulo 12, aqui o versículo 11, amém? Somente. Então disse assim Pedro, caiu em si dizendo, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, se eu for fazer uma pergunta à amada igreja, quem é mais antigo? Os anjos ou os homens? Quem foram criados primeiro? Os anjos ou os homens? Sabemos que os anjos, eles são bem mais antigos do que a raça humana, e os anjos foram criados primeiros. Sabemos que o nosso Deus, ele criou anjos, que faz parte de um dos seus exércitos. São os 4 exércitos que Deus tem para atuar na terra ao seu favor. E entre esses 4 exércitos, eu vou me atentar para dentro da mensagem. Os anjos fazem parte de um desses 4 exércitos. Então, os anjos fazem parte do exército de Jeová. E os anjos são seres angelicais, são seres espirituais, enviados por Deus para ajudar a igreja. Como falava o nosso saudoso pastor Salvador, ele dizia, nós não somos adoradores de anjo. Anjos não aceitam adoração. E nós também não adoramos anjos. Como a nossa irmã Jéssica cantou aqui, o hino do nosso cantor Mato Nascimento. Anjos poderosos. Anjos que foram enviados por Deus para ajudar a igreja aqui na terra, para cooperar, para estar ajudando os servos de Deus a cumprir a sua missão. Irmãos, quando nós falamos de anjos, falamos de seres criados por Deus lá nos céus. E nós podemos entender que uma pergunta que não deixa calar é que um dia, certa feita, uma pessoa perguntou assim, se Deus é bom, por que ele criou um anjo tão mau como Satanás? Na verdade, há uma pergunta que não deixa a gente a responder ela. É uma pergunta bem forte, mas a palavra tem resposta para todas as nossas interrogações. Perguntaram assim, Diácono Carlos, se Deus é bom, por que ele criou Satanás? E mesmo assim, Deus continua sendo bom. E respondendo essa pergunta, Deus, ele não criou um demônio. Deus criou um anjo de luz, que na teologia significa Lúcifer. A palavra Lúcifer não aparece na Sagrada Escritura. A palavra Lúcifer significa anjo de luz. Então, Deus não criou um demônio, Deus criou um anjo de luz, o anjo criado, como diz ali em Ezequiel, para ser o guardião, o anjo para guardar, o anjo que era considerado um maestro do coral, aquele que tinha autoestima, o anjo belo, lindo, que Deus criou para estar. Diz a teologia que abaixo ali da Santíssima Trindade, Deus tinha criado esse anjo para estar com poderes de principados. A palavra principado quer dizer que vem de um príncipe, A palavra principado são príncipe, autoridades, assim como potestades.
são autoridades, príncipes, e entendemos que ele foi criado por Deus e diz que ele era um ser formoso. Mas no dia que o seu comércio começou a se multiplicar, ele viu que ele era muito querido, formoso, porque diz que as pedras preciosas foram criadas nele. O profeta Ezequiel traz essa revelação, dizendo que ali estava nele as pedras mais preciosas dentro dele, e até mesmo dentro dele, em meio a cada passo, saía, para os músicos que aqui gostam, foi criado nele também a música, e a música é mais antiga do que o homem, e ele entendia muito bem de música, sendo ele considerado um maestro do coral. E ele, tendo estima dos anjos, diz que por se multiplicar o seu comércio, subiu no seu coração. Ele não falou, ele pensou. Ele diz assim: eu vou colocar o meu trono, irmã Karine, ele diz assim, acima do de Deus. E somente dele pensar nisso, disse que saiu de dentro dele como de um fogo, como se o Senhor tivesse cravado a mão dentro dele e tirasse dentro dele aquilo que é mais precioso e que nós recebemos de Deus: a sensibilidade do Espírito, de podermos adorarmos ao Senhor. E diz que quem olha para ele hoje tem pavor, que ele é pior do que um zumbi. Mas também diz lá na carta do apóstolo Paulo que ele, se for possível para enganar, ele se disfarça até de um anjo de luz, porque esse poder ele não perdeu. Nós sabemos que ele tem poder, mas um poder limitado, porque todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. E ele, como um ser de luz, respondendo a pergunta, Deus não criou um demônio, Deus criou um anjo de luz. E ele que se tornou um demônio quando ele se rebelou contra Deus. E diz que ele tinha tanto poder na sua palavra e persuasão que ele convenceu a terça parte dos anjos. Você já parou para contar quanto que é a terça parte dos anjos? Só no mundo tem mais de 6 bilhões de habitantes. E você sabia que tem mais anjos do que homens? A terça parte equivale a uma quantidade muito maior de seres humanos. Ele convenceu muitos anjos. Aí, os apóstolos vão chamar esses anjos de anjos decaídos. Vamos chamar eles de anjos decaídos, porque agora, da estação de anjos do Senhor, passaram a ser demônios, pertencendo ao reinado falido e derrotado e condenado de Satanás. Você sabia que no céu existe hierarquia e que no inferno também tem? Olha, o diabo, a besta e o falso profeta. É uma hierarquia. E existem anjos que recebem da sua hierarquia maior, do seu líder derrotado, falso, do diabo, uma ordem. Cada um atua em uma localidade, cada um atua em uma ação. Tem um que atua nas drogas, outro na prostituição, outro no crime, outro na facção. Cada um demônio tem uma ordem que atua em uma atmosfera. E você sabia que em cada localidade tem um peso espiritual diferente? Há pessoas que acham que todos os lugares são iguais, mas não são. Tem lugares que, por ter um certo principado naquela localidade, onde tem um terreiro de macumba, aonde ali atua certas... E eu peço que os irmãos orem por mim, porque nós estamos em batalha espiritual nessa noite.
Nós estamos em guerra. E nessas guerras, o Senhor enviou os seus anjos para pelejar por nós. Existem lugares que não cresce, não progride. Eu posso dizer isso porque quando eu cheguei em São Francisco de Itabapoana, para quem já morou lá, conhece lá, sabe que o peso lá é muito grande, porque lá por muito tempo atuou e atua principados e potestades, que atua nas regiões celestiais, na atmosfera acima dessas nuvens que nós estamos vendo. E eles atuam em cada localidade diferente. E nós sabemos que há um peso em algumas localidades. Tem certo lugar que você entra, em rua ou obra que você assume, você sente um peso diferente. E às vezes você vai para uma roça, para um lugar tranquilo, e você acha assim, não, lá é calmo demais. E não é porque é calmo demais que nós devemos baixar a guarda. Muitas vezes nesse lugar calmo demais tem obras ocultas, atuando em lugares ocultos, nas madrugadas, nas caladas da noite, nas cachoeiras, aleluia, nas encruzilhadas, nas meia-noite. Mas o Senhor é valente na batalha, e Ele nunca perdeu uma guerra, e Ele já está derrotado e condenado. E mesmo sabendo assim, Ele não se cansa de querer destruir o homem. O demônio não gosta do homem, ele detesta a humanidade. Se ele pudesse, ele rasgava o ser humano no meio. Por quê? Porque os planos dele foram frustrados. Porque no lugar dele, Deus criou o homem e tirou aquilo que era dele, deu para mim e para você, de podermos adorar o Deus vivo. Aleluia! Ele está condenado e não tem mais para ele primeira e nem segunda instância. Aleluia. Acabou! Mas para nós não. Se nós se arrependemos, ainda em vida, Deus perdoa. Aleluia. E dá outra chance. Esse Deus é maravilhoso. E hoje, entendemos na teologia que abaixo da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está o arcanjo Miguel. E exatamente Deus criou o arcanjo Miguel, e a palavra arque vem da palavra superior, que é um anjo que é príncipe e que está com responsabilidade sobre outros príncipes, porque não existe só um, existe outros também. Mas aqui parece o nome do arcanjo Miguel. Lembra da passagem do profeta Daniel? Há uma hierarquia no céu. Os demônios não respeitam isso, por isso que lá é uma bagunça. E é por isso que ele foi expulso lá do céu. Mas nós, como igreja, também temos hierarquia e devemos respeitar a hierarquia que Deus criou. Porque no céu tem hierarquia. O dia que ele quebrou isso, ele foi expulso de lá. E Miguel sabe muito bem disso. E ele respeitou a hierarquia. Veio o anjo Miguel, veio o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, quando Daniel orava, o anjo Gabriel é o anjo mensageiro. O anjo Gabriel é o quê? O anjo mensageiro. Na hierarquia dos céus de Deus, o anjo Gabriel não é anjo de luta, não é de batalha, ele é da paz. Ele vem só para trazer mensagem da parte de Deus. Lembra da nossa irmã Maria? Quando ela foi soldada por uma soldação diferente, o anjo chegou para ela e disse o quê? Shalom Adonai, salva graciada. Salve, graciada.
Ela olhou para aquela saudação e disse: essa saudação não é da terra, e não é mesmo. Era uma saudação angelical. E aquele anjo que veio trazer a melhor de todas as notícias para a humanidade, Gabriel, disse para ela: o que está gerado dentro de ti não é da carne, não é do sangue, mas descerá sobre ti. Daraban tocou a virtude, a sombra do Altíssimo, e o que está dentro de ti será o Salvador do mundo. E que anjo lindo, né? Ela não viu ali diante dela. E aquele anjo veio trazer aquela mensagem. E eu me lembro que quando eu cheguei em Emburi, eu cheguei lá em Emburi e eu comecei a ver coisas lá que eu nunca vi em outros lugares. Porque tem gente que tem facilidade de ver demônio. Eu nunca tive essa facilidade. E lá eu comecei a ver o mundo espiritual de uma forma como eu nunca tinha visto. E comecei a ver que quando eu ia fazer culto em Marquise, em frente da rodovia, os demônios mudavam de lugar, saía da Marquise e ia para o outro lado, e começavam a ficar inquietos, sem saber para onde colocar a cabeça dele, porque sabia que estava chegando um exército ali, a igreja, e os anjos também estavam ali. E aonde a igreja está, ele não pode ocupar o mesmo lugar, porque o fogo de Jeová queima ele. Glória. E interessante que irmãs também começaram a ver. E Deus me disse assim, há 4 anos atrás: eis que estou enviando uma comitiva de anjo para te ajudar nesta obra em São Francisco. Uma comitiva é vários anjos, porque a batalha é grande, irmãos. E nesses lugares interior tem muita obra ao contrário, muita batalha espiritual. E só quem é espiritual entende isso. E só quem tem a visão dos céus pode ver isso, que nós estamos em guerra. Os anjos não é visão, é real. Existem anjos de Deus e existem anjos do mal. Isso é real. Existem anjos que trabalham para Deus, mas existem anjos decaídos, demônios, que trabalham para o diabo. E nós estamos em constante guerra. Eu não quero aqui colocar nessa mensagem como se nós fosse adoradores jamais de anjo, e que viéssemos dar mais honra ao anjo do que Jesus. Porque até mesmo o anjo lá no Apocalipse, quando João foi dobrar diante dele, ele disse: não, eu sou conservo seu, levanta, João. Não, nós não aceitamos adoração, não. Adora só a Deus, o anjo disse. E nós adoramos só a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Mas não podemos descartar que Deus enviou o anjo para nos ajudar. E graças a Deus por isso que Ele enviou anjos. E o arcanjo Miguel respeitou, deixou Gabriel fazer a função dele. Daniel orava, e Gabriel veio trazer a resposta. Só que o príncipe da peça, aí está falando um tipo de demônio, agarrou, segurou ele lá nos ares e não deixou ele descer, trazer a resposta para o homem de Deus que estava orando para ele, João. E Daniel continuou orando e a oração subindo, e Deus vendo a insistência dele. E ele queria a resposta de Deus, como todos nós, quando oramos, esperamos a resposta de Deus. Mas a resposta já tinha vindo desde o primeiro dia, mas foi segurado pelos demônios lá em cima, nas regiões celestiais. E de repente Deus chama Miguel, e ele vem com a espada bem afiada, e com a espada de fogo, vem do alto acima, e começa a cortar todos os demônios que estavam lá na atmosfera espiritual, e vem cortando de baixo, e libera Gabriel.
E na mesma hora o anjo chega para Daniel e diz assim: homem muito querido e muito amado lá no céu, desde que você aplicou o teu coração, Deus já ouviu a tua oração, mas o príncipe da Pérsia prendeu lá. Mas eis que eu enviei o arcanjo Miguel, que veio lá do alto e veio trazer a tua vitória, a tua resposta. Os anjos são mensageiros de Deus na terra. Em Atos dos Apóstolos a gente vê isso, os anjos e os apóstolos trabalhando junto na igreja do Senhor. Irmãos, Salmo 34:7. Salmo 34:7 diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. E esse tipo de anjo só dá para aqueles que temem a Deus. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que quem não teme não tem anjo acampado ao seu redor. E no original da raiz a palavra acampar significa guardar. Então o Salmo 34:7 está dizendo que nós temos um anjo da guarda. E você sabia que não é errado dizer que cada um que teme a Deus tem um anjo da guarda? Isso é verdade, isso não é errado, porque está escrito aí em Salmo 34:7, cada um de nós que tememos a Deus, temos um anjo da guarda em nosso lugar, porque a palavra acampar vem do original guardar. Então quem teme a Deus, ele tem um anjo da guarda, um anjo que guarda ele. E quando o rei acordou, os inimigos estavam todos mortos, os soldados dos assírios estavam todos. Um anjo só matou 185 mil. Aleluia! Um anjo, terra! Um anjo só, matou 185 mil. Imagina que poder não tem esses anjos. Anjos poderosos. Salmo 105, verso 20. Bendiz aos anjos do Senhor. Os anjos bendiz ao seu Criador, e eles são mensageiros como vento, e eles vêm para guardar, para ajudar o servo de Deus na obra. Darabanto comadarabasi quebra rebia sua. O dia que Adão e Eva foi mandado embora do jardim, foram expulsos, Deus colocou um querubim com espada para guardar a entrada do jardim, para não comer da árvore. Oh, Rabanchon de quebra. E na arca que Deus mandou fazer, tinha um querubim de frente para o outro na arca da aliança. E o querubim são seres angelical para guardar. Eles ficam em redor, em lados. Isaías capítulo 6. E no dia que morreu o rei Uzias, viu Isaías o Senhor assentado no seu sublime trono. E ele viu os anjos, os serafins. E o que significa serafins? Seres que ardem em fogo, ardente em fogo, incendente, inflamejante. Rabanto comandarabá. E vi eu os serafins, e tinham 6 asas, e aqueles serafins com 2 asas cobriam o rosto, em reverência àquele que estava sentado no trono, dizendo: a ele seja a glória, a honra, santo, santo. E ele cobria o rosto. Serafins, anjos de fogo. Você já imaginou esse anjo? Anjo que é fogo puro? Porque para estar diante de um Deus, irmã Roberta, que é fogo puro, somente anjo, fogo puro. Ninguém